Longlegs, mais um filme de Oz Perkins, se destaca por seus pontos positivos, mas infelizmente o filme como um todo não é um ponto positivo por si só. Longlegs é um filme que é muito parecido com Bebê pra Agiota. No início parece uma maravilha, tá tudo ok, e no final de tudo parece que você quer se mudar do país, porque você viu uma das piores coisas da sua vida. O filme se inicia com uma baita tensão, e ele se constrói muito bem em cima disso, sabe? Eu acredito que é um filme que todo o seu foco e todo o objetivo técnico é construir a tensão. Ele é um filme que, desde a primeira cena, deixa o público chocado por si só. Eu vi aquela primeira cena e falei, esse filme vai me dar um medo do caralho. E infelizmente não deu. O filme tem boas condutas, tem uma boa fotografia, uma direção de som fantástica e os atores se destacam bastante. O filme constrói uma narrativa muito imersiva e muito grandiosa no sentido de produção, por assim dizer. Eu acredito que é um filme que ele nos mostra muita coisa, mas também ele sabe controlar isso. Oz Perkins tem uma certa habilidade em conseguir conduzir a câmera muito bem para o público. O público nunca sabe se está vendo totalmente o que está em volta da personagem ou não. Ele consegue construir isso muito bem e fazer isso muito bem do começo ao fim do filme. Ele consegue utilizar o fato de não conseguirmos enxergar totalmente em volta a favor dele próprio e da própria narrativa, para uma construção do terror muito melhor desenvolvida e assim construir uma tensão muito maior dentro dos telespectadores, assim, dentro internamente dos espectadores. Eu diria que é um filme que consegue usar todos os elementos artísticos, de produção, enfim, muito bem, sabe? É um filme que você olha e você pensa, isso tá cheirando dinheiro, gastou um dinheiro ali, sabe? Não foi uma coisa porca ou uma coisa enfraquecida. Mas o filme, como qualquer outro, ou como uma grande maioria de filmes, ele também tem os seus defeitos. E eu diria que a principal deles está dentro do roteiro. Mas também eu vou deixar para falar isso mais no final. No início do filme, somos apresentada a personagem da Maika Monroe, Ali, e ela é chamada para resolver um mistério muito específico que nunca foi resolvido por anos. A narrativa toda do filme é construída à base disso, dela tentando desvendar esse mistério e vivenciando as suas experiências através dos acontecimentos desse mistério. O que diferencia disso, de fato, é que ela tá de maneira meio indireta, envolvida no mistério. Então, acredito que essa seja a chave de virada de toda a trama e a chave de virada no final das contas, realmente. A obra, ela consegue induzir muito bem no início, assim, ficamos intrigados, queremos saber mais sobre. E o filme, ele sabe fazer isso muito bem com a atriz, sabe? Ele usa a atriz como um objeto ali, muito forte para a narrativa e a gente consegue perceber isso. Eu diria que o que se diferencia dos demais filmes sobrenaturais ou dos demais filmes com mistério é que aqui a gente acompanha de maneira meio que antológica tanto a Maika resolvendo o mistério como o Nicolas Cage vivendo a sua vida. Então o Nicolas Cage tá lá, assim, aquela coisa estranha, é uma coisa estranha, ele é mostrado no início do filme. Enfim, eu não vou citar muitos pontos para quem for ver o filme não pegar nenhum spoiler nem nada, mas ele é um personagem muito presente em toda a narrativa do filme. Então meio que acompanhamos o mistério e acompanhamos ele, um vilão, uma figura, não sabemos o que dizer ao início do filme. Eu diria que até o meio do filme é um pouco complicado de se dizer como que ele se encaixa ali na narrativa. Mas você que for ver o filme vai perceber que mais pra frente tudo é explicado. Já ao meio do filme, a gente tem esse desdobramento, assim. Meio que no meio do filme, nós já percebemos o desenrolar dele, o que vai acontecer. E eu garanto, não é aquilo que você imagina, porque é pior do que você imagina, infelizmente. O meio do filme, ele consegue fazer o que poucos filmes conseguem, que é deixar o filme lento, sabe? Então, ele não deixa o filme parado, ele consegue
caminhar o filme, assim. E o filme é como se fosse uma pista de carro, sabe? Uma pista que você tá dirigindo, assim. Você dirige e não para, assim. É um baita caminho. E eu acredito que isso é um ponto positivo também pra se colocar durante todo o filme. Através disso, o meio da trama vai se aprofundando cada vez mais e mais dentro desse mistério. E os personagens vão só entrando naquela loucura, naquele meio, assim. E como eu acho que é muito comum dos filmes de mistério, o personagem protagonista, de certo modo, ele vai estar envolvido muito a fundo no mistério, a ponto de sempre colocar sua vida em risco naquilo. E isso não muda em Longlegs. Então não vá achando que é um mistério totalmente fora do convencional. Ele é até bem dentro do convencional, só que ele tem coisas que o diferenciam. E eu acredito que o sobrenatural aqui é o que ajuda a alavancar o filme por si só. O meio do filme ele vai nos mostrando de maneira muito sucinta, assim, até explicativa demais, expositiva demais, o que tá acontecendo ali, o que tá sendo envolvido. E como todo filme de mistério meia boca, eles tendem a usar um personagem que tá jogado ali na trama pra resolver aquele mistério. E não que aqui seja algo ruim, mas é meio óbvio, sabe? E o que me incomoda no geral nesse tipo de filme mesmo, sabe? Ai, vamos pegar a tiazinha da feira e ela que matou meia dúzia das pessoas, sabe? Tipo, que ridículo. Ela apareceu em 15 minutos de filme e ela que matou todo mundo. Tipo, dá pra ser melhor, sabe? E aí a gente se encaminha pro final do filme, que é uma coisa assim... Essa era a minha reação no cinema, assim. Ao final do filme a trama se desenrola e o mistério tá pra se finalizar. Dando uma resumida, bem resumida, percebemos que tudo que tá ali, tudo que a gente vê, de certo modo, tá interligado uma coisa com a outra, sabe? É como se estivéssemos vendo um mapa e nesse mapa tivesse uma linha e essa linha interliga todos que estão dentro dela. É uma maneira bem resumida, talvez até um pouco filosófica, mas é o que o filme nos entrega ali. O problema é que ele depende meio que involuntariamente que o plot, a revelação final seja algo que é acima de nossas expectativas. Não é. Não é acima, não é no meio, é abaixo. Bem abaixo. E só dando um spoiler de uma cena assim bem pequenininha, que nem é um spoiler assim, nada grave. Quando o Nicolas Cage gritou Satã, eu revirei o olho no cinema e pensei, esse filme aqui vai ficar um lixo daqui 5 minutos. E ficou. Por si só, o filme ele consegue entregar uma consistência boa, mas o plot não é bom. O mistério que tudo nos envolvia também não é. O que eu tenho que criticar nesse filme, eu diria que tá mais na parte roteirística mesmo e até um pouco na direção, sabe? Não tava. O caminho ali não é um caminho que agrada. Eu entendo que isso é uma percepção criativa, eu entendo que claramente é um filme que estava previsto com esse final, mas não é um final bom, sabe? Não sou eu que vou ditar o que é bom, o que é ruim, você que pode dizer o que você gosta, o que você não gosta, a opinião é opinião, mas acabou decaindo demais numa ideia que não soube se construir muito bem dentro da própria narrativa. Uma ideia que poderia ser muito maior do que já é, se não fosse aquele final. O mistério se finaliza, o plot é ruim, simples, capenga. E o que mais me incomoda é saber que esse final estava previsto desde o começo do filme. O que é realmente muito triste. Um filme com um começo excelente, uma primeira hora extraordinária para um filme sobrenatural, que se decaiu no simplismo, na falta de criatividade e na mesmice mais patética que todo sobrenatural poderia seguir. Annabelle fez o mesmo por menos. E isso não é um elogio para Annabelle. Apesar dos pesares, é um filme que pode te divertir no final de semana e que você pode até gostar. A minha nota do filme foi 3,5. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um like. Beijinhos. Play.